Bom dia, pessoal. Essa é uma série de 3 vídeos. Na verdade, são os 3 principais protozoários cavitários que infectam o ser humano e, na verdade, são os que seriam de maior importância médica. Então, nessa série de 3 vídeos, eu vou falar da amebíase, da giardíase e da tricomoníase, tá? No caso da tricomoníase, nós estamos falando de uma IST, tá? Já no caso da ameba e da giardia, são 2 protozoários entéricos, ou seja, que habitam o trato intestinal. No caso da amebíase, nós vamos também abordar um pouco das outras amebas de vida livre, que podem ou não causar doença, tá? Então, a tricomoníase é causada pelo agente etiológico Trichomonas vaginalis. E cuidado com o agente etiológico, porque agente etiológico difere de transmissor, tá? São conceitos básicos que eles não podem ser confundidos, porque as ações elas podem estar focadas no agente etiológico e as ações elas podem estar, quando houver, relacionadas ao vetor, né, ao transmissor, ok? Com dados não muito confiáveis e pouco atualizados, porque nós estamos falando de uma doença que ela acaba não entrando, de certa forma, no rol das doenças negligenciadas, mas é uma doença que não é mais uma notificação compulsória, acredito eu que nunca foi, tá? Essa informação não é tão precisa mais, mas a tricomoníase era uma doença que a tricomoníase enquanto doença era um dos principais casos de diagnósticos de doenças diagnosticados entre 2005 e 2008. Então, enquanto IST ela tem uma transmissão razoavelmente alta, uma incidência razoavelmente alta, e aí esse razoavelmente, porque isso pode variar em países que são marginalizados, ou países onde as práticas sexuais elas não são ali seguras ou instrucionais, ou seja, uso de preservativo e tudo mais. Então, é uma doença que ainda persiste, é uma doença que a gente pode falar sim nela de resistência medicamentosa, tá? Então nós já temos descrito na literatura de casos de transmissão pela tricomoníase enquanto rol de infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é transmitida mundialmente, obviamente em áreas de maior pobreza ela incide muito mais, tá? Ela é a doença viral, não viral mais prevalente, atinge principalmente mulheres em idades entre 16 e 35 anos, e porque esse espectro, dessa faixa etária, devido ao fato de precocemente as mulheres estarem iniciando a sua vida sexual e a alternância entre múltiplos parceiros, tá? Então favorece nessa faixa etária uma incidência maior, o que não quer dizer que nas outras não possa ter, tá? A África é uma área de incidência considerada alta, e nas Américas uma incidência maior, principalmente abaixo do Caribe, tá? Então vocês vão observar que em áreas onde a gente tem um desenvolvimento, um IDH maior, e que a gente tem uma questão até mesmo religiosa, que nós estamos falando ali do Oriente Médio, tá?
a incidência e a prevalência são menores. Incidência e prevalência são menores, mas o que não quer dizer que pessoas infectadas não estão procurando serviço de saúde. Também é uma outra relação que a gente estabelece, tá? Então, a tricomoníase, ela entra num critério socioeconômico muito prevalente, tá? Ela sobrevive em água tratada e em piscinas, ou seja, a prática sexual não será uma única forma de transmissão da doença. Um número médio de 50% das mulheres positivas, diagnosticadamente positivas, sorologicamente são assintomáticas. Não é uma zoonose, então nós estamos dizendo que é uma doença transmitida pessoa a pessoa, tá? E você tem maior número de casos de tricomoníase em pessoas que são soropositivas para o HIV. Isso se dá pela resposta inflamatória que o tricomonas causa em relação à pessoa HIV. Ou seja, uma pessoa imunocomprometida, ela tende a ter uma predisposição maior em, já sensível, permitir a proliferação do tricomonas. O que para muitas pessoas que são saudáveis, o tricomonas, mesmo em pessoas infectadas, ele pode simplesmente não se instalar e a infecção ela aborta, né? Ou seja, o próprio organismo da pessoa elimina a tricomoníase. Então, para que a doença se perpetue, o comprometimento imunológico ele precisa também estar presente na pessoa. Então, por isso que uma pessoa HIV positiva, soropositiva, ela tende a desenvolver mais tricomoníase caso ela esteja infectada pelo Trichomonas vaginalis, tá? Então, os mecanismos de transmissão da doença, a relação sexual é a mais frequente. Temos a durante o parto, então dizer que ela de fato é uma infecção sexualmente transmissível não é bem por aí. Outras formas de transmissão, roupa íntima ou de cama e as instalações sanitárias. E aí, meu prezado aluno, se você sabe as principais formas de transmissão da doença, você consegue estabelecer as principais formas de prevenção, tá? Então, se relação sexual, o diagnóstico dos parceiros e o tratamento dos parceiros, então não só o homem e a mulher, ou a mulher, mas os dois. Se durante o parto, tratamento da mãe antes do parto, ou parto cesariana, fervura das roupas íntimas ou de cama, e a melhoria das instalações sanitárias e higienização das instalações sanitárias, tá? O ciclo de vida envolve os trofozoítos, que é a forma ativa, tá? Lembrando que os cistos são as formas de resistência no ambiente. Eles se reproduzem por divisão binária longitudinal, ou seja, lateralmente. Então, um protozoário lateraliza e forma outro na lateral. E não formam as formas de resistências clássicas que nós encontramos em outras parasitoses. Então, ao se dizer cisto de protozoário, não é a forma encistada, mas uma forma alternativa que o trofozoito adquire para sobreviver ao meio, principalmente tecido, né, roupa de cama ou roupa íntima, até que ele seja transmitido para outra pessoa, tá? Então, nós temos as formas flagelares, com os flagelos lateralizados, e nós temos o pseudocisto. Então, não confunda aí. Quando a gente fala cisto, é no jargão popular, mas não é um cisto verdadeiro, é um pseudocisto que perde o flagelo e adquire uma forma de resistência no meio onde ele se encontra. Tá? O trofozoito, ele habita o trato geniturinário masculino e feminino, e esse formato pode variar de ovoide, aí o pseudocisto, arredondado ou elipsoide. Ele possui 4 flagelos, então é mais fácil diagnosticar por uma questão morfológica esse protozoário dos demais, tá? E é interessante notar que lá no ensino médio a gente aprende que o que diferencia a célula procarionte da eucarionte, entre tantas coisas, é
o fato de que o protozoário, por ser eucarionte, tem várias organelas, entre elas a mitocôndria. Esse é um critério que classifica, que diferencia pró e eucarionte, né? Bactéria não tem mitocôndria. Bactéria, ela consegue invaginar a membrana e fazer com que naquela invaginação de membrana eu tenha um fluxo retrógrado de prótons ali, permitindo a respiração aeróbia, né? Só que o Trichomonas vaginalis ele não tem mitocôndria, tá? Ele tem uma outra organela, que é o hidrogenossomo, que faz o papel da mitocôndria na respiração aeróbia, permitindo que ele produza muito ATP. E a base da patogênese da Trichomonas está ligada ao hidrogenossomo, e o mecanismo de ação da droga, que é o metronidazol, é raptar alguns radicais que não chegam para o trofozoito. E para além disso, né, a droga ela atua nessa respiração do protozoário no hidrogenossomo, tá? Então, o Trichomonas vaginalis, ele é um anaeróbio facultativo. Eu não sou uma pessoa que gosta dessa palavra facultativo depois do anaeróbio, tá? Ele é anaeróbio, tá? Ele precisa que o hospedeiro sintetize moléculas essenciais, ele cresce bem na ausência de oxigênio e em pH entre 5 e 7,5. Ah, mas Rafael, ele tem hidrogenossomo que produz mais ATP. Gente, mas ele não possui mitocôndria, ele usa outros gradientes gasosos como o hidrogênio, né, o H2, o gás hidrogênio, por isso ele é considerado anaeróbio. A aerobiose é quando a gente pensa na questão do gradiente de oxigênio, tá? Então, o Trichomonas ele possui hidrogenossomo que está relacionado ao metabolismo daqueles carboidratos ali em cima, a glicose, maltose e galactose, tá? O hidrogenossomo é rico em enzimas, né, as hidrogenases, que transformam piruvato em acetato e liberam ATP e gás hidrogênio, tá? Então, o Trichomonas, ele infecta o epitélio do trato geniturinário. A capacidade de adesão desse Trichomonas é que tem um papel importante na patogênese, porque a adesão é que vai criar a inflamação, tá? Então, essa adesão se dá por proteínas chamadas adesinas, aquelas mesmas adesinas que a gente encontra em parede celular de bactéria. E elas também atuam como um fator de antigenicidade, tá? O hospedeiro começa a secretar IgA como uma resposta imune protetora, e em infecções a gente tem ausência de imunidade adquirida, tá? E a gente tem um grande rol de sintomas dado a grande variedade ou a variabilidade de cepas do Trichomonas vaginalis. Na mulher, a gente vai ter assintomáticos em até 50% das pessoas. A sintomatologia está mais relacionada ao HIV, tá? Não só a transmissão, quanto também a sintomatologia. Mas, quando a mulher ela desenvolve sintomas, ela tem a vaginite aguda, que é um corrimento vaginal fluido, bolhoso e abundante, de cor amarelo e verdeado, de odor fétido. Então, quando faz um preventivo e tem esse corrimento parecendo espuma de cerveja, tá? E eu não quero que ninguém aqui agora fique com nojo de beber mais cerveja, mas estou usando uma analogia, né? Talvez um pouco infeliz, mas uma analogia válida, que tem um odor característico de peixe podre. Nós estamos falando de tricomoníase, tá? Coceira, irritação vulvovaginal, dor durante as relações sexuais, dor ao urinar e dor pélvica, tá? A vaginite crônica, ela vai ter sintomas leves, tá? Não tão drásticos quanto em outras doenças de fase crônica. No homem, a maioria dos homens é assintomático, por isso que não se deve, por
por conduta, né? Então isso acaba não sendo tão teorizado nos livros de parasitologia. Talvez isso fique mais evidente nas práticas clínicas e ambulatoriais, porque você não trata só a mulher com tricomonia, você trata o homem também, porque o homem ele é assintomático, né? Então ele pode. E aí eu vou ser muito cuidadoso com essa palavra, né? Porque quando a gente entende reservatório, é quem tem ali durante toda a vida, né? Tipo, macaco é reservatório para o vírus da febre amarela. Roedores edentados são reservatórios para outras parasitoses. Eu não posso dizer que o homem é reservatório para tricomonias, mas o homem ele é assintomático, tá? Se sintomático, uretrite aguda, um corrimento abundante e sintomatologia leve, um corrimento escasso, disúria, prurido, tá? E em complicações raras, epididimite, infertilidade e prostatite. Tá? Também aumenta a transmissão do HIV por causa das lesões provocadas no local. Tá? O aumento da transmissão do HIV está associado à tricomonise por algumas hipóteses, né? Que é a inflamação local produzida pela doença, então você tem maior área de sangramento ali que permite que o vírus HIV se instale nas células do sistema de defesa naquela região. Tá? A adesão tem rompimento dos tecidos produzidos pela doença, alta prevalência dessa doença em indivíduos infectados pelo HIV, e a suscetibilidade à doença pode ser resultado da imunossupressão, como eu disse anteriormente, associada ao HIV. Tá? Diagnóstico. Pode ser utilizar o critério clínico epidemiológico, como a gente olhar o aspecto da ferida, tá? Mas o diagnóstico laboratorial, coleta da amostra, secreção da urina, primeiro jato, esperma, secreção para a próstata, da mulher secreção vaginal, e a gente vai passar aquilo na lâmina e ver o tricomonas ali, né? Então isso seria o parasitológico direto. Enquanto exame, né? Imunofluorescência direta, que é o parasitológico indireto, tá? Cultura do parasito é demorada porque o exame microscópio de preparações a fresco é mais rápido, né, do que esses outros testes que também têm uma prevalência de positividade muito alta, tá? O tratamento, tá? Sob supervisão médica, embora a gente possa comprar esse medicamento na farmácia, ele é vendido na farmácia popular, mais acessível, ele é barato, tá? Usa-se principalmente os derivados dos nitroimidazólicos, porque eles produzem radicais livres que vão matar o protozoário e vão impedir a respiração celular desse protozoário. O mais indicado, a primeira linhagem, é o metronidazol, mas ele já tem resistência descrita, principalmente na Europa. E ele é contraindicado em mulher grávida no primeiro trimestre. Tá? O importante do metronidazol que a gente deve dar para a pessoa, geralmente à noite, são 2 comprimidos, tá? A gente refaz o tratamento ali em média 15 dias depois para pegar basicamente os protozoários que estão se instalando no sítio ainda, né? Mas o metronidazol a gente dá ele à noite para a pessoa porque ele deixa a boca com gosto amargo. E isso pode afetar até a alimentação da pessoa durante o dia, ok? Então fica aí o tratamento, né? Metronidazol 2 gramas via oral dose única, ou metronidazol 400 ou 500 mg de 12 em 12 horas via oral por 7 dias, tá? Temos o secnidazol, que é uma segunda opção de tratamento, e a opção, que é o metronidazol, também 2 gramas via oral em dose única. É prudente, tá? Que eu estou explicando para vocês, repetir o tratamento depois de 15 dias, tá? Para aumentar a chance de cura, tá? Fora que as outras prevenções, elas também são extremamente importantes. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o primeiro protozoário cavitário, né? Os primeiros protozoários dessa série de 3 aulas que nós vamos ver. Até a próxima. Inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário, compartilha e um abraço.